Olá, aluna, olá, aluno do Estratégia Concurso. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de administração aqui do Estratégia. A gente está falando de administração de materiais e agora a gente vai falar de tendências em administração de materiais, né? O que está acontecendo em administração de materiais? Quais são os principais pontos que o gestor de materiais deve se preocupar para o futuro? Futuro no curto prazo, né? Mudanças que vêm acontecendo, já estão em curso, inclusive, e que vira e mexe são cobradas em prova, tá bom? Vamos olhar um pouquinho aqui, ó. Tendências na administração de material. A logística e todas as atividades desempenhadas no âmbito da administração de materiais são críticas para quê? Para a melhoria da performance de uma organização. Tá? A gente já viu que todo esse processo logístico, todo esse processo de gestão de material, ele cria uma verdadeira vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? Para quem não conhece, a vantagem competitiva é aquela vantagem que você, depois que você constitui, os concorrentes não conseguem copiar, pelo menos rapidamente ou sem custo nenhum. Tem que se investir demais e demora um bom tempo para você conseguir copiar uma vantagem competitiva de um concorrente. Então a vantagem competitiva ela diferencia você naquele momento. Portanto, ela dá a você rentabilidade, ela traz mais clientes, ela te dá market share, ela te dá lucro no final do dia. Tá? E a administração de material, quando você consegue criar um sistema muito eficiente, lembra que é uma atividade meio, hein? Ela está dentro ali da cadeia, que permite que a organização produza produto acabado, é o exemplo clássico, né, para vender para o mercado. Ela cria quando ela é feita de maneira muito eficiente, com redução de custo, com maximização na utilização dos recursos, ela consegue, por exemplo, minimizar tanto os custos da empresa que das duas uma. Ou ela permite que a lucratividade da empresa seja bem mais alta, né, e você consiga, com esse valor todo, reinvestir, por exemplo, em atividades produtivas, reinvestir em novos equipamentos, reinvestir em máquinas, investir em marketing, investir em comunicação, em posicionamento da empresa. Isso tudo vai gerar a você vantagens no mercado. Né? Por quê? Porque por meio da administração de materiais, você conseguiu criar uma vantagem competitiva que te diferencia dos demais. Tá? E faz com que você fique muito forte naquele momento, a partir do momento que você conquista essa vantagem competitiva. Tá? Então é importante ver que essa melhoria de performance gera você vantagem competitiva. Agora, deixa eu botar aqui no PowerPoint. No mundo público, pode-se assumir que tudo isso gera serviços prestados da mais alta qualidade e altura do esperado pela sociedade, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque, na grande maioria das vezes, o exemplo da administração de material, e quase 100% das vezes em prova, o que é muito cobrado é justamente a empresa fabricante, né? Os exemplos vêm daí, etc. Mas no mundo público é muito parecido. Embora você não tenha todo esse racional para o lucro, você precisa estar o tempo todo com o material ou o serviço que vai ser prestado disponível para atender a população, né? Para atender o cidadão. Então é mais ou menos a mesma coisa. Dito isso, para onde que nós vamos? Bom, vamos entender quais são as mudanças que estão acontecendo hoje em administração de materiais, tá certo? Assim como todos os setores, especialmente de uns tempos para cá, algumas boas décadas, né, muitas mudanças, sobretudo tecnológicas, têm acontecido, e isso não tem jeito, impacta qualquer setor industrial. E aqui é setor industrial clássico, né? A gente está falando de setor industrial clássico, portanto, tecnologia, a gente vai ver que a primeira delas, obviamente, está impactando. Mas tem outras coisas. Tem outras coisas que estão na agenda global que a gente vai ver que impactam diretamente a administração de materiais e vira e mexe também é cobrado em prova. Primeira coisa, tecnologia e informação. Né? Veja lá, essa é provavelmente a variável que pode impactar da maneira mais drástica possível a administração de material no curtíssimo prazo. Tá? Todos os processos que a gente vai estudar nesse curso, tudo que a gente está falando aqui, desde compra, gestão de estoque, distribuição, criação de rotas de distribuição, cálculos os mais variados de lote econômico, de giro de estoque, o próprio nível de serviço, como ele é calculado, tudo isso é automatizável. 100% dessas atividades, com raríssimas exceções, vamos dizer 100, vamos jogar em 90% dessas atividades, são automatizáveis e informatizáveis. Portanto, vai ser fundamental que todo mundo envolvido nesse processo se automatize para que tenha competitividade, senão não vai aguentar. Né, vai ser superado pelos concorrentes no mercado. Então você hoje ainda, e a gente ao longo do curso vai estudar processos que são feitos no papel, fichas de controle no papel, pedidos no papel. Isso está com os dias contados, não tem jeito. Esses processos todos em gestão de material, eles são automatizáveis. O que é excelente, essa é uma ótima notícia. Você pode tirar pessoas que estão fazendo atividades de baixíssimo valor agregado, preenchendo planilhas, e para isso você põe uma máquina para fazer esse processo e realoca essas pessoas em atividades de maior valor agregado. Né? A gente falou um pouco de geração de valor ao longo da cadeia.
Quem não gera valor ao longo da cadeia, é melhor tirar da cadeia, né? Por quê? Porque isso reduz custo, né? E aí você pega, se esse elemento que a gente está falando for uma pessoa, o gestor de pessoas realoca essa pessoa no local onde ela possa passar a gerar valor. O mais importante para você ganhar eficiência é você só ter atividades que gerem valor ao longo do processo todo, tá certo? Então, e aqui isso é crítico, né? O emprego de tecnologia no processo, seja ele no processo produtivo mesmo, ou no processo de gestão da informação, é fundamental para gerar valor, para reduzir custo e para gerar eficiência, que são os objetivos clássicos e principais de administração de materiais, tá? Então não tem como dormir no ponto nisso aqui e falar, quer saber? Estou fazendo tudo, está dando tudo tão certo até hoje, estou há 50 anos no mercado aí fazendo no papelzinho, não vou mexer nisso. Você vai, no ano 51, 52, você vai estar fora do mercado. Pode esperar, tá bom? Importantíssimo isso. Assim as empresas vão, a gente acabou de falar, né? As empresas vão usar extensivamente, né, e a gente vai ver isso ao longo do curso, processos de modelagem, né, processos de simulações, sistemas de controle, como o RFID também, enfim, tem siglas diferentes, o GPS, e tem várias outras formas de controle que vão ser usadas e já estão sendo usadas que a gente vai estudar aqui. Tecnologia pura. Quem não usar isso, ó, já era, não vai sobreviver. Tá certo? Pelo menos num nível competitivo, tá? Que mais? Tendências geográficas. Aqui é interessante, veja só, tem 3 coisas aqui que impactam diretamente a gestão de materiais. Primeiro, crescimento da população em locais específicos. Por que isso? Aonde cresce a população é onde vai ter consumidor, né? A gente vem conversando aqui que o grande processo de gestão de materiais, você pode quebrar ele em 3 grandes partes, né? A entrada, as compras, aí o estoque, a transformação e a saída, né? Envolve a distribuição, etc, etc. Quando o produto sai, ele possivelmente precisa ficar o mais perto possível dos consumidores, né? Os centros de distribuição geralmente estão próximos dos consumidores. Você não deixa o produto estocado na própria planta industrial. Você geralmente já põe ele em centros de distribuição espalhado próximo dos consumidores. Se a população começa a crescer desproporcionalmente em alguns locais, e aí veja, você tem que ter a visão global. Não importa se você é uma fábrica estabelecida em Manaus, em Porto Alegre ou em São Paulo. Se o seu objetivo é vender, você pode vender para o mundo inteiro um produto. Se você tiver competitividade e qualidade para isso, você vende para o mundo inteiro. Aonde está crescendo a população? A população está crescendo absurdamente, nem sei, hein? Vou dar um chute aqui. Na Índia, em alguns países africanos, em alguns locais. Possivelmente lá você vai ter mercados super atraentes. E você vai ter que deslocar a sua estrutura de distribuição, o seu centro de distribuição, seja lá o que for, para lá, literalmente. Não adianta você produzir aqui achando que você vai vender o resto da vida para São Paulo, se São Paulo não estiver crescendo mais a população. Né? Você já precisa ir projetando isso. Então, crescimentos da população de maneira desordenada, entre aspas, em locais distintos, cria mercados. Esse crescimento cria mercados que a gestão de material vai ter que se adaptar para atender do ponto de vista, sobretudo, de distribuição no final da cadeia. Tá? São seus clientes. Né? Não importa onde eles estejam, no mundo inteiro. Tá? Locais de produção, aqui é uma outra decisão, é a decisão de onde produzir, e a decisão de produção está diretamente ligada a custos, né? Então, se você tem locais com mão de obra mais barata, com matéria-prima disponível, farta, etc., é lá que você vai produzir, né? Por isso que você tem fábricas nos mais variados locais do mundo, até mesmo no Brasil, né? No Brasil você tem a chamada guerra fiscal, e aí determinado Estado oferece benefício para a fábrica ir para lá, etc. Faz parte da conta também, você vai produzir onde você tem a melhor oportunidade de produção do ponto de vista de minimizar o emprego de recursos, né? Sobretudo onde é mais barato. Então isso também pode mudar drasticamente em relação a valor de mão de obra, a países mesmo, municípios ou estados que queiram se desenvolver e sejam mais atraentes para você se fixar lá, tá certo? Eu estou pensando com uma visão global, tá certo? Mas ok, é isso que é cobrado aqui nesse ponto aqui. E novas demandas por produtos e serviços regionalizados, tá? Então isso é uma coisa que a gente nem consegue prever, mas você tem que estar de olho, né? Quem está ali gerindo a organização precisa entender que tipo de novas demandas, que tipo de novos produtos vão surgir, em quais regiões. A partir do momento que surgir, é tarde se você... surgiu um negócio lá, vamos montar uma fábrica, etc. Já tem alguém fazendo isso e já está vendendo. Quando você chegar lá, você vai ser o chamado seguidor, né? Você não vai ser o líder do mercado. Você vai passar a seguir um fulano que já está lá fazendo. Então você tem que se antecipar.
está surgindo uma demanda em tal lugar do mundo, você precisa ter uma estrutura física lá para fazer a produção. Gestão de material é física, você tem que estar lá, com equipamento, com fábrica, etc. Você pode até produzir aqui e mandar para lá, mas você tem que ter o plano para que isso aconteça. Porque você não vende ideia, você não vende isso, não é uma consultoria. Você vende produto tangível, né? A gente está falando aqui de material de patrimônio. Esse produto vai ter que chegar lá. Pode produzir aqui? Pode, mas vai ter que chegar lá de algum jeito. Então você vai ter que ter um processo eficiente de transporte, seja lá o que for, para abastecer lá e não aqui. E você tem que ficar atento o tempo todo, porque se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. Tá certo? Note então que qualquer uma dessas três mudanças pode afetar significativamente a cadeia logística, visto que na busca da eficiência você deve estar próximo ao seu cliente, você deve estar em local de produção mais barato, e você deve estar o tempo todo antenado por novas demandas de produtos e serviços, tá bom? Outra tendência, gente, tendência de custo, tá? A gente já falou um pouco aqui de mão de obra, né? Justamente, você tem que estar onde o custo de mão de obra permite a você trabalhar com mais folga, mas custos de transporte, de estoque, devem ser fatalmente atingidos breve. Em relação ao transporte, a gente tem toda a questão de combustíveis que a gente está vivendo hoje, inclusive, eu vou falar de ambiental já, mas tendências de outras fontes de energia. Então o combustível fóssil ele está com os dias contados, obviamente, né? Você tem a questão da eletrificação, etc. Então quem trabalha com gestão de material tem que estar preocupado com isso. Eu acho que esse é um tema fértil para pergunta de prova, inclusive, né? Hoje aqui no Brasil o transporte rodoviário ainda é o mais importante, todo ele abastecido ainda com combustível fóssil, então realmente você vai ter grandes mudanças nisso, eu diria que no curto prazo, tá certo? E em relação ao tamanho dos estoques, vai ser cada vez menor e não tem outro jeito. As empresas estão se agrupando, as empresas estão formando cadeias únicas dentro de todo esse processo de integração que nós falamos, né? Então o fornecedor junta com o fabricante, que junta com o cliente, vira tudo meio que uma empresa virtual, a gente vai falar disso em algum momento, e isso tudo produz conjuntamente, e aí você acaba tendo a oportunidade de ter estoque cada vez menor, se aproximando quase que do just in time. A gente não vai falar de just in time hoje, que é aquele processo no qual você não tem estoque, o estoque o material só entra quando ele vai ser transformado, porque já está vendido o produto acabado. Não é exatamente isso, mas é quase isso. Você vai juntar cada vez mais os parceiros, mesmo que fisicamente eles estejam separados, e aí você vai ter tendência de redução de estoque, porque essa é uma grande oportunidade de você reduzir custo, tá? Então, redução de estoque e mudanças na questão do transporte, sobretudo em função de tudo que a gente está vivendo em combustível, certamente são temas que vão afetar a gestão de materiais no curto prazo também, tá? Falando agora das tendências de custo, gente, veja só, continuando as tendências de custo, veja que a gente tem que falar aqui sobretudo da integração. A gente acabou de falar da integração, né? Essas empresas, elas vão cada vez mais se fundir e elas vão buscar, de fato, empresas virtuais que vão atuar juntas ao longo de toda a cadeia, independente de onde elas estiverem, mesmo que elas estejam em localidades diferentes, tá? Essa fusão dessas empresas, mesmo que do ponto de vista virtual, ou seja, o fornecedor, o próprio fabricante, o cliente final, o atacadista, todos atuando juntos e criando a chamada empresa estendida, né? Essa é uma grande vantagem e que vai conferir justamente a vantagem competitiva sobre a qual a gente falou agora há pouco, né? Que vai dar a essas empresas fundidas do ponto de vista virtual uma grande vantagem do ponto de vista de custos, né? Então isso certamente também vai acontecer, essa integração vai ser forçada ao longo do tempo e também não vai demorar muito. Para a gente fechar, a gente tem aqui as tendências ambientais, tá? Deixa eu botar aqui no PowerPoint. As crescentes preocupações que a gente tem hoje com o impacto da atividade econômica, né, no recurso ambiental, no mundo todo, sobretudo com os combustíveis, que a gente já viu na questão de redução de custo, né, para o processo todo de custo que a gente viu agora há pouco, combustível fóssil, a migração para a eletrificação dos veículos, etc., que também, hoje ainda não, né, hoje esse processo ainda é muito custoso, mas certamente vai ter benefícios no futuro. Mas o uso de determinados combustíveis também, além do ponto de vista de custo, do ponto de vista ambiental, certamente vai sofrer restrição já. A Europa, aliás, já está caminhando rapidamente para um outro caminho, né? Gestão de sobras de produção, né? Então, sobras, materiais que são utilizados na produção, como é que você vai se livrar disso? Né? Como é que você vai fazer o descarte? Certamente vai influenciar bastante, já influencia demais a atividade de gestão de materiais. E, finalmente, a questão dos recicláveis e do uso de matéria-prima menos poluente, né? Então esse processo vai ser cada vez mais importante também,
no dia a dia do gestor de material no momento que ele for fazer a compra da matéria-prima, né? Então, qual é a matéria-prima que é utilizada? Será que eu tenho alternativas que são menos poluentes, que eu possa reciclar, que eu possa usar mais de uma vez? Então, veja, são todos temas, isso daqui é bastante conceitual, não é tão comum ter pergunta nesse sentido, mas quando vem pergunta justamente em relação à questão ambiental, em questão de custo, questão de tecnologia. Eu diria que são as três maiores e são exatamente os pontos que a gente está tocando aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisa, não tem exercício aqui também, aqui a gente terminou, tá bom? Então falamos aqui justamente das tendências dentro de gestão de material, tá? Sobretudo tecnologia, mais importante, quem não acompanhar vai ficar para trás, processo totalmente automatizável, totalmente digital, certamente no futuro breve, e várias tecnologias disponíveis para você aumentar a sua eficiência, tá certo? Não tem outro jeito. Redução de custo fundamental, a integração de toda a cadeia, isso vai conceder vantagens competitivas não reproduzíveis no curto prazo, e as questões das tendências ambientais, as tendências... Tá bom, gente? Deu uma picotadinha aqui, mas acho que tá ok. Eu termino por aqui, vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já!